Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Raquel, do canal Ensinando Ciências. E hoje eu vim conversar um pouquinho com você sobre novas metodologias de ensino e de aprendizagem. No momento em que nós estamos vivendo, em função da pandemia do coronavírus, saltou aos olhos a necessidade de fazermos uso em sala de aula, e tanto de forma remota como de forma presencial, de alguns novos métodos, né, para a construção ou para que se consiga a construção do conhecimento. Esses novos métodos são muito variados. A gente tem sala de aula invertida, nós temos reflexões, né, métodos que exigem reflexões, enfim, metodologias ativas, metodologias colaborativas, muita coisa nova, ou às vezes não tão nova, mas que talvez não estivesse no foco da discussão até o presente momento. E eu acho que 2020 teve a junção de duas coisas, né? Que foi a princípio a implantação da nova BNCC e também a pandemia. E essas duas coisas fizeram com que nós, professores, de todos os componentes curriculares, mas claro também especificadamente de ciências, nos movêssemos, nos saíssemos um pouquinho da nossa zona de conforto, procurando formas com que faça, né, com que ocorra o processo de ensino-aprendizagem e essa construção do conhecimento. E uma coisa que eu tenho me perguntado e refletido e pensado nesses dias aí é o quanto nós, professores e professoras, estamos dispostos a usar essas novas metodologias. Porque se você chegar num encontro de professores ou professoras, provavelmente a resposta que você vai ouvir é sim. Ok, né? Tipo, ninguém vai dizer, não, eu não estou disposto. A maioria das pessoas vão dizer, a maioria dos professores e professoras vão dizer que estão dispostos. Porém, quando isso sai da oralidade ou somente da fala para a ação, eu percebo que nem todo mundo está disposto a fazer essas tentativas. E existe um grande negacionismo e isso me incomoda muito, particularmente. E aqui é uma opinião minha em função das coisas que eu observo. Quando surgem propostas bem diferentes do que nós fizemos como professor e professora até agora, eu ouço muito, né, muitas vezes não dá certo. Isso não funciona. Não tem como fazer esse tipo de coisa. E eu começo a refletir sobre isso, porque eu também às vezes faço esse tipo de coisa, né? De alguém chegar com uma coisa bem diferente, uma proposta diferente, e eu dizer, não vai dar certo. E daí eu fico pensando em como está extremamente enraizado, né? A nossa constituição de aluna e aluna. Nós passamos muito tempo da nossa vida na escola, onde nós baixávamos a cabeça, obedecíamos e fazíamos tarefa. Eu lembro, por exemplo, que eu tinha uma professora de história, eu acho que isso devia ser na 7ª ou na 8ª série, que ela dava uma lista de 70 questões. E nós tínhamos que responder essas 70 questões no caderno, depois responder no quadro, fazer a correção e praticamente decorar essas 70 questões. Porque a prova seriam 30 questões dessas 70 questões. E não tinha outra maneira. Você não ia aprender aquilo se não fosse decorando ou memorizando, porque aquelas questões, por mais que tivessem na sequência, não seguia muitas vezes na sua cabeça ou na minha cabeça uma sequência lógica. E a gente viu isso acontecer com nossos pais, a gente viu isso acontecer conosco, e quando nós chegamos na sala de aula, a tendência é nós repetirmos tudo isso que nós vivemos, que nós vimos e que está extremamente enraizado
em nós como seres humanos, como indivíduos, mas também como professores, né? Como profissionais. E então a pergunta, hoje o vídeo talvez vai ser um pouco mais curto. A pergunta de hoje é: o quanto realmente você, professor ou professora, está disposto, está aberto a fazer, a construir, né, uma aula diferente. Uma aula diferente que vai e foge daquele modelo dado que nós estamos, que está numa caixinha e ocupa uma caixinha, um espaço muito grande na nossa mente, mas que nós sabemos que não funciona mais. Talvez funcionou por muito tempo, sim, mas hoje não funciona mais. Então, o quanto de nós, ou quais de nós estão dispostos a esquecer essa caixinha, né? Que tem essa metodologia de disciplina, de comando na nossa cabeça e sair dela ou se retirar dela e abrir uma nova caixinha. Porque sim, tem várias opções e metodologias, só que não tem receita de bolo, né? Tem uma linha indicativa, digamos assim. Mas a receita de bolo pode até ter, digamos, que até tem a receita de bolo, mas não tem o modo de fazer. E o modo de fazer muda de ambiente para ambiente, de escola para escola, de sala de aula para sala de aula. Então, isso de alguma maneira, como professores nos deixa muito inseguros. Porque a gente sai de uma caixinha segura, né? Ou de uma redoma fechadinha, onde nós sabíamos o início, o meio e fim disso. E vamos ter que nos transferir para outra caixinha, onde nós não sabemos como é o início, o meio e o fim disso. E que ao mesmo tempo que nós executamos formas diferentes de fazer, nós temos que quantificar se essas formas diferentes estão sendo eficientes e efetivas ou não. Então, sim, o desafio é extremamente grande. Eu talvez pense que nós nunca tenhamos tido um desafio tão grande como profissionais, como professoras e professores, como esse desafio que está colocado nesse momento atual. Mas é uma forma de renascer das cinzas, de também mostrar como nossa profissão é complexa, não tem respostas prontas, mas é essencial para a sociedade em que nós vivemos. E nessa sociedade em que nós vivemos, o professor, como eu já falei algumas vezes, professor e professora perderam a coroa, perderam o seu lugar, né, o seu posto de nível acima. E eles nós, professores, estamos todos nós nas mesmas condições. E o que nos diferencia é a capacidade de nós conseguirmos construir conhecimento em nossos alunos de forma temporal. E aqui a temporal significa que aquilo que eu usei na sala de aula, no componente curricular de ciências, eu posso daqui 2 anos usar no meu trabalho ou usar em algo que eu estou fazendo em casa, como aluno e como aluna. Isso é ser atemporal. Então, por mais diversos as metodologias que estão aí, né, que estamos sendo expostos no momento atual, eu penso que o mais importante disso é nós estarmos dispostos, abertos, não fechados nessa caixinha anterior que existia. Porque se nós continuarmos fechados nessa caixinha anterior, né, há grandes chances de nós continuarmos fazendo de forma errada ou de forma não adequada e não correta as nossas ações dentro da sala de aula e dentro do ambiente escolar. Então,
a minha pergunta de hoje é: o quanto você está disposto a colocar em ação essas metodologias diferentes, esses métodos diferentes, essas práticas pedagógicas diferentes? Disposto mesmo, eu digo engajado, com sangue nos olhos, para colocar essas metodologias. Porque essa vontade, esse desejo e essa abertura minha, sua, nossa, também vai influenciar diretamente no resultado final da funcionabilidade ou não dessas metodologias que fogem, né, dessa linearidade que nós conhecemos até então. Certo, pessoal? Certo, Homo sapiens? Lembre-se de se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar. Me dá um apoio. Lembre-se de cuidar de si e dos outros. Valeu, obrigada.